Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE, e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. E hoje é um episódio muito especial, a nossa primeira collab. Estamos aqui em parceria com o pessoal do Silva Lopes Advogados, do podcast Startup Life, para falar sobre Stock Option. É a primeira collab que a gente faz, é a primeira pessoa que a gente traz de fora da ACE, então estamos animados. Já saiu um episódio lá no Startup Life, saiu na sexta-feira, hoje o nosso episódio está saindo lá na segunda, mas o link do episódio que foi gravado, que o Pedro Carneiro participou, vai estar aqui no box da descrição. Então a gente vai falar de Stock Option, vamos falar um pouquinho do que é, mas principalmente a gente vai entrar na estrutura mesmo, em como montar ela. E para fazer isso eu trouxe o Mike Einstein, que é co-founder aqui na ACE, vocês já estão habituados, eu não vou dizer cansados, eu vou dizer habituados a ouvir o Mike, e o Lion Lopes, que é CEO do Silva Lopes Advogados. Bora? Bora! Lion, vamos começar contigo te apresentando para quem está nos ouvindo. Conta um pouquinho de ti, um pouquinho de Silva Lopes, um pouquinho do Startup Life também, que eu sei que vocês acabaram de bater aí o episódio número 100, então acho que vale contar essa história. Legal, pô, antes de mais nada, Lu, Mike, obrigado pelo convite, é uma honra aí tá estreando como convidado externo aí no podcast, então me colocou maiores responsabilidades nas costas agora, fiquei até um pouco nervoso agora, mas muito obrigado, é um prazer sempre contribuir com a ACE, parceria muito forte, né, deixar o recado também, a chamada que a gente fez um episódio muito bacana também com o Pedro Carneiro lá no Startup Life, né, que é um podcast mantido pelo Silva Lopes Advogados, e falando um pouquinho do Lion, né, eu sou advogado, sou CEO do Silva Lopes Advogados, que é um escritório de advocacia especializado no atendimento de empresas de base tecnológica. Hoje a gente atua em 16 estados aqui no Brasil, 11 países diferentes, a gente tem um portfólio de mais de 400 startups e empresas de tecnologia que a gente já apoiou, e uma larga experiência em elaboração, estruturação e manutenção de programas de Stock Options. Então eu vou tentar aqui fazer jus à altura do Mike, um empreendedor incrível, e contribuir um pouco aí com o que eu aprendi ao longo desses 10 anos de Silva Lopes, relacionado a Stock Options aí. Muito obrigado, Lu, muito obrigado, Mike, vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Prazer é nosso te receber aqui, Lion. Muito bom ter você aqui. E aí, para a gente começar, né, botar a bola no centro, Mike, qual que é o momento que o empreendedor ou a empreendedora que está nos ouvindo, ele precisa pensar em criar um plano de stock option para o seu negócio? Você falou uma palavra importante, pensar no dia que ele monta a empresa, tá? Ou até antes, ou seja, como é que eu atraio e retenho talento. Isso faz parte do dia a dia de qualquer empreendedor, né, de qualquer CEO, e do momento que você decidiu abrir uma empresa, abrir uma startup, você tem que pensar nisso já imediatamente. Tá? E aí o que é pensar? O que você vai oferecer, como você vai precificar, qual o percentual do teu cap table, né, do número de ações, né, que você vai designar para os teus colaboradores, e os detalhes todos que eu acho que a gente vai falar um pouco aqui. Mas nunca é tarde, você tem que fazer imediatamente, sabe? Você tem que começar a pensar nisso logo de cara quando você monta um negócio e falar, bom, eu vou ter que separar X% do negócio para os meus futuros colaboradores, sócios, né? Que acaba virando sócio, quer queira, quer não, né? E aí, eu acho que isso é legal. Eu vou só reformular a pergunta pro Lion, então. Qual é o momento que os empreendedores estão quando eles procuram vocês para trabalhar e montar o Stock Option Plan? Eu vou refazer a minha pergunta, Mike. O momento, eu concordo, antes de mais nada, concordo com o Mike. Eu acho que dentro do mercado de startups, mercado de empresas de base tecnológica, virou quase um must-do, né? Tudo trabalhar com políticas de atração de talentos e retenção desses talentos através de um programa de stock option, né? Tu traz é claro que tu traz um maior nível de engajamento, consegue trazer profissionais, muitas vezes que no momento de startup ela não tem uma condição financeira tão alta para conseguir, vamos dizer assim, captar esses talentos que estão dentro do mercado, que possuem cheques muito altos e acabam atraindo isso
com o propósito de, né, tu vai vir, futuramente vai ser meu sócio e a gente vai rentabilizar juntos com o crescimento do negócio. Então, o que a gente vê bastante aqui dentro do escritório, nesse momento de stock option, sim, o mais comum que a gente percebe é após a primeira captação. Então, até então, os founders, eles acabam tocando o negócio dentro daquele núcleo ali dos founders, e quando eles fazem uma primeira captação, que eles vão buscar profissionais mais qualificados, né, usando o cheque que eles captaram para deixar o staff mais maduro, eles acabam se preocupando também em estruturar e elaborar um programa de stock option para trazer as vagas deles de uma forma mais madura, né, e mais atrativa para o mercado. E também acaba que a grande maioria dos investidores, dos fundos, das aceleradoras que fazem o primeiro investimento colocam isso como uma premissa básica que tem que estar dentro do roteiro da startup. E daí eles acabam auxiliando também na constituição do pool ali, né, de quanto que vai ser destinado a esse tipo de programa e orientando o empreendedor a, ok, agora vamos começar a procurar pessoas que vão ser beneficiárias, profissionais que vão estar alinhados com esse tipo de programa e acabam dando esse suporte também, não na seleção diretamente, mas de como que isso tem que ser estruturado, né? Então, acaba que o primeiro fundo, o primeiro investidor, o primeiro acelerador ali incentiva bastante e é o que a gente mais percebe aqui dentro do escritório, realmente, esse pós-primeira captação sem dúvida nenhuma, o momento que a gente mais percebe que se preocupam em elaborar e constituir um programa de stock option. Eu vou aproveitar para citar um pouco de exemplo, né, de experiência. E assim, concordo com o Lion 100%, né? Em geral, os investidores pedem, né? Não vou usar a palavra exigem, mas às vezes o contrato exige, então o contrato é contrato, estamos com o advogado aqui na sala, né? Sugere, né, Mike? Faz uma sugestão. Sugere, boa. Sugere, mas assina aqui no fim. Ó. Então, o contrato sugere que você monte, né, que a startup monte um stock option plan. Em geral, a gente está falando aí para um early stage de 10%, é a grande média do que a gente tem visto. Agora, onde é que é o pulo do gato, né, ou muito erro que a gente já viu? É não definir na entrada desses investidores quem é que paga essa conta. Ou seja, quem é que vai contribuir com o stock option plan? É só os founders? Ou são os investidores também? Tá? Então, dica para você que está ouvindo, defina isso logo de cara com os teus investidores durante as negociações de investimento, porque a gente já viu muita briga depois, porque não tem clareza quem faz o quê, e aí na cabeça do investidor, obviamente, ele vai dizer, escuta, eu não vou diluir 10%, porque ele já cai, né? Já cai 10% do investimento dele de cara, se ele tiver que contribuir, e é você Sim. que é o founder que vai ter que fazer. E a gente já viu, assim, umas negociações malucas, onde um fala, o outro não fala, fica em aberto, não entra no contrato, não se falou que vai ter um stock option plan, beleza, assina o contrato do investimento, e agora vamos conversar, agora que a gente é sócio, a gente está investido, quando é que você vai fazer o stock option plan? Acho que eu vou fazer daqui a tanto que eu estou buscando agora aí, né, colaboradores, estou empregando e vou precisar. Ou tem uns caras muito feras aqui que está na hora de dar alguma coisa. Legal. Quem paga a conta? Aí o empreendedor fala, eu não, sozinho não. Tá? E começa, né? Então, a dica é, resolve isso de cara, logo na primeira. Se todo mundo vai participar, boa sorte para você negociar com o investidor que tope participar do teu Stock Option Plan. Para quem não está me vendo, o olho esquerdo é amigo do olho direito, tá? Difícil para caramba, muito difícil para conseguir, principalmente numa super early stage, né? Essa conta no final sai 90% das vezes dos founders. O founder é que cobre o rombo dos 10%. Tá? É o que eu vejo por aí também, Mike. Acho que isso é um ponto importante que as pessoas, quando vão negociar o seu investimento, é importante deixar isso bem claro, né? Principalmente porque se entende como critério básico que o investidor vai entrar ali com participações totalmente diluídas e já considerando esse stock option pool, né? Então, essa é a regra mais básica que a gente vê dentro do mercado, justamente isso. Compartilho com a experiência de
o Stock Option Pool, ele tende a ser, quem contribui para a constituição do Stock Option é só os founders, e acaba que os investidores, eles não entram nessa contribuição de Stock Option, e sim, eu já vi também, compartilho contigo, que em alguns casos não ficou muito claro isso dentro de algumas rodadas, e chega lá na frente, na hora de fazer essa contribuição, fica essa discussão, né? Não, eu contribuo, não contribuo, e assim, acho que esse é um ponto importante, assim, se não está totalmente definido dentro do contrato de investimento, dentro do mútuo conversível, ou qual instrumento de investimento que tu vai utilizar, a tendência é que, sendo aprovado um Stock Option Pool por todos os participantes e stakeholders ali dentro da startup, a regra geral, legalmente falando, é que dilui todo mundo. Mas a regra negocial dentro de um ecossistema de investimentos em startups é que não, que os founders vão contribuir, porque a premissa daí, o Mike tem muito mais capacidade de ver se eu estou falando certo, mas na minha concepção, né, Mike, a premissa que os investidores têm é, cara, justamente a gente está permitindo que tu tenha um Stock Option Pool para atrair novos talentos, porque o teu time ainda precisa de reforço. Eu invisto na startup, mas o teu time ainda precisa de reforço. Se teu time já tivesse todo esse reforço, eu continuaria investindo, mas daí não ia ter Stock Option Pool, porque eu entendo que o time já está completo. Mas como o teu time não está ainda completo, tu tem que separar parte do que é a tua participação para tu deixar o teu time mais robusto, que é isso que eu espero. Essa é a minha visão, assim, né, participando de negociações aí como advogado e vendo essas negociações. E eu acredito que grande parte dos investidores e dos fundos tem esse tipo de pensamento, né, Mike? Tá perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Se o time, na empresas mais avançadas, quando você está numa série C, D, já é outra conversa, né? Não, já está com o time montado. Exatamente. Né? Então, você está talvez, a conversa é exaurir os meu Stock Option Plan, já usei os 10%, vou emitir novas ações, vou diluir, aí talvez todo mundo dilui junto, mas a gente já está falando de empresas que estão num outro estágio, né? Estágio de growth acelerado e tudo mais, né? Crescimento acelerado. Então, é outra realidade, você tem toda a razão, é por aí mesmo. E aí, o Mike falou, né, e o Lion também, de reservar 10%, e aí a minha pergunta aqui é, pensando no empreendedor que está nos ouvindo, quanto que ele dá, de fato, de equity, digamos assim, para cada colaborador? Porque, claro, né, não são exatamente, o Mike vai ganhar tanto, o Lion vai ganhar esse mesmo tanto, a Lu vai ganhar esse mesmo tanto. A realidade é essa, mas como que ele decide isso? Eu acho que é uma coisa legal de passar para quem está nos ouvindo, porque tem um pouco de, né, execução da pessoa, do quanto essa cadeira é chave e tudo mais. E aí a minha pergunta maior é, tem desconto para, né, ele fazer a aquisição desse equity, digamos assim? Qual que é o valuation? Como que a gente estrutura? Agora a gente vai para um lado mais estrutural da coisa, que eu acho que é o mais importante para quem está nos ouvindo, e é onde está a maior dor, né? Um ponto aqui, que essa pergunta é uma pergunta que fazem muito para mim, não sei se fazem muito para o Mike também, e eu sempre me sinto numa situação meio desconfortável, assim, né? Quando eu pergunto, quanto que tu acha que eu tenho que dar de equity para tal pessoa, assim, e a minha resposta natural é assim, sei lá, cara, o negócio é teu, não é meu, entendeu? Se o negócio fosse meu, eu ia saber, mas como o negócio é teu, tu que sabe a importância dessa posição pro teu time ou não. E eu acho que parte dessa premissa, né? O quão importante é aquela posição, independentemente do setor, se é um CFO, se é um CTO, se é qualquer outro cara, o quão importante é para tu alcançar o teu próximo passo, ou, né, a meta que tu está buscando, né? E também tem uma questão de o quanto que esse cara, se esse é um cara muito importante, tu quer que ele esteja muito engajado, também não pode ser uma participação tão irrisória onde o cara não se sinta pertencente àquele negócio, né? Então, assim, não tem uma resposta meio que bala de prata, assim, é muito mais uma concepção individual ali de cada um dos negócios. Então, tem negócios que o CTO entra depois e tem tantos %, porque a tecnologia é muito importante, então ele tem um percentual maior. Tem outros negócios que o CTO ele é importante, mas não é tão importante como, por exemplo, sei lá, um head de vendas, onde um modelo de negócio é baseado numa estrutura de venda mais complexa e tu tem que ter uma constituição e uma montagem no time de vendas muito maior e acaba sendo mais importante que a própria tecnologia embarcada. Então, acho que cada negócio tem que saber exatamente aonde o calo dói, né? E essa posição tem que vir e resolver essa dor. E eu sempre brinco, quanto maior a dor,
mais tu tem que valorizar essa posição e mais equity tu vai ter que dar para ele. Então todo mundo vai falar agora que eu dei um bom advogado, né? Que falou e não falou nada. Mas assim, vamos lá, esse é o que eu vejo, né? Não cabe, que eu nunca tive essa resposta pronta, assim, é muito mais, cara, faz um exercício de reflexão, então uma decisão e ver o que tu acha que é importante para ti nesse momento, né? Não tem fórmula mágica, como você falou, mas o que você tem que pensar, né, empreendedor, é o seguinte: não sai correndo entregando stock option para todo mundo de cara. Tenta evitar, né? Tenta botar o teu candidato à prova. A gente até recomenda, olha, a pessoa para virar candidata deveria estar trabalhando com você 1 ano, tá? Isso nas épocas normais, né? Hoje em dia está super competitivo. A gente está numa fase de transição agora, né? A gente pode deixar para falar isso depois. Mas, então, assim, pensa no seguinte: avalia o teu candidato. Você pode até sinalizar que tem stock option, que ele até pode vai ser candidato, mas define uma regra do jogo. E a regra do jogo pode ser, né, um exemplo daqui a 1 ano você vai virar candidato. Passou esse ano, talvez tenha 1 ano de cliff, que é o ano adicional de mais teste, entre aspas, desse teu candidato, para depois ele começar a parte de veste, né? Então, vamos entrar um pouco no detalhe, né? O que é isso, né? Então, vesting é o período que o teu colaborador, que já está dentro do Stock Option Plan, precisa entregar, né? Trabalhar, esperar, se for o caso, para poder depois receber e depois exercer as ações. Tem duas etapas diferentes, que acho que o Lion vai explicar isso melhor do que eu. Mas qual é a prática, né, que a gente tem visto, né, muito comum? 4 anos, 3, 4 anos de vesting é uma prática bem comum. Né? 1 ano de cliff, 3 de vesting, ou então dá 4 no total, tá, se somar tudo, ou então se você tirar o cliff, você tem 4 direto, 3, menos do que 3, a pessoa não se paga. Pensa no retorno do teu investimento se eventualmente esse colaborador for embora. Por mais que ele tenha vestado, ele pode ir embora, né? Ele pode ir embora ou você decidir que ele não vai ficar mais, que não tem mais fit, porque não está entregando e etc. Então, vai passando o tempo, ele vai vestando e vai recebendo as suas ações conforme ele vai entregando. Né? E aí tem várias modalidades, né? Pode ser aniversário, passou o 1º ano, ele recebe um pedaço, passou o 2º ano, ele recebe outro pedaço. Uma muito mais comum, que é mais comum aí no Brasil, eu estou nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, todo mundo já sabe, tem muito aqui que é aniversário mensal, que eu acho agressivo. Tá? Então o cara fica aí, sei lá, 40 meses, vai para falar um número redondo, e aí ele vai recebendo 1 40 avos, 2 40 avos, 3 40 avos, todo mês. Só que se o cara for embora no meio do caminho, ele já vestou aí 3, 4 meses e ele, sabe, ele tá com essas ações, precisa exercer, o Lion vai explicar, mas ele já vai recebendo. Então, pense nisso, eu acho que você precisa definir, empreendedor, o prazo do teu stock option, ou seja, quanto é o prazo de vesting, como você vai entregar esse vesting e colocar uma meta em cima. Não adianta só falar, olha, você vai estar vestado, você vai ter que entregar para você receber o 1º ano, o 2º ano e o 3º ano. Se você não entregar, é capaz que você não receba, né? Então, essa é uma boa prática. Tá? Aí eu passo a palavra talvez para o Lion explicar um pouco, né, o que é o vesting versus o exercício, né? E aí acho que isso encaixa na história do desconto que a Lu perguntou. Então, estou encaixando o quebra-cabeça aqui. Não, mas perfeito, Mike. Basicamente, né, eu concordo contigo dentro desse fluxo de evolução de como funciona o programa Stock Option. Ele segue basicamente essa dinâmica, assim, né? Falando um pouco mais em caráter talvez jurídico, assim, eu prometo que eu não vou fazer ninguém dormir aqui durante o podcast, mas a gente tem essas etapas, né? Uma primeira etapa super importante é a definição do pool de stock option. O que é o pool de stock option? É a participação, né, do equity da empresa, a fatia do equity da empresa que vai ser destinado para esses beneficiários, para os futuros beneficiários. Essa definição do pool, né, ela vai ser uma conversa informal entre os founders, os sócios e stakeholders, como os investidores, mesmo aqueles que ainda não tiverem convertido o seu mútuo. Então, chama todo mundo que tem participação social já consolidada ou futuro direito de conversão, reúne esses caras e define, vai ser
Isso, vai ser tantos por cento. Essa porcentagem, ela tem um piso e um teto muito bem consolidado, mercadologicamente falando, assim. Isso vai ficar em torno ali de uns 10% da participação da sociedade, é o mais comum que a gente vê que é destinado a programa de stock option. A gente vê que pode, muitas vezes, chegar a uns 15%, pode ser um pouquinho menor que 10%, mas fica geralmente rodando em torno de 10%. 10% acaba sendo um número mágico, assim, quando a gente fala em programa de stock option. Depois que todo mundo se reuniu, conversou e definiu, ok, a gente vai fazer um programa de stock option com 10%, por exemplo, é importante a gente entender que a gente tem algumas etapas jurídicas importantes de segurança para a própria operação. E daí o primeiro ponto que a gente tem que entender é qual é o tipo de sociedade que a gente vai estar envolvido nesse programa de stock option. Se a gente é um programa de stock option destinado a uma SA ou se é um programa de stock option destinado a uma limitada. Eu acho que aqui cabe fazer um alerta inicial, né? O programa de stock option, ele, por mais que ela tenha essa palavra em inglês, esse termo em inglês, ele é um programa plenamente previsto há anos dentro da legislação brasileira. Então, assim, mas ele foi previsto dentro da legislação das SAs. A lei das SAs é uma lei super antiga, e lá no início dos anos 2000, ela veio se atualizando, trazendo, né, caráter de governança corporativa muito mais robusto, e colocou ali dentro uma previsão de como funcionaria um programa de stock option. Então, dentro de um programa de stock option em SA, ele tem já as previsões exatamente de como funciona, quais são os requisitos e como funcionaria esse programa de stock option. Quando a gente fala em limitada, na legislação que a gente tem, não tem nenhuma previsão direta de como funciona o programa de stock option. Mas nada impede que tu tenha um programa de stock option dentro de uma limitada, mas tu vai ter que tomar alguns cuidados prévios, assim, né? Então, essa é a primeira questão. Estou dentro de uma limitada ou estou dentro de uma SA? Eu vou começar, talvez, explicando dentro de uma limitada, que é o que a grande maioria do pessoal vai se encontrar, assim, no momento de estágio inicial. Ele não é tão complexo assim, tá? Depois que tu define esse pool de stock option junto com todos os envolvidos ali, é importante que essa previsão desse pool de stock option esteja dentro do teu acordo de cotistas, do teu acordo de sócios. Lá tu vai deixar claro, né, que até tantos % da sociedade, tais sócios vão contribuir para isso. Ou seja, esses sócios que serão diluídos por esse percentual. Daí a gente pode deixar que os investidores não vão ser diluídos e os founders vão ser diluídos. Essa previsão, esse acordo entre as partes vai estar dentro do acordo de sócios. Senão fica só um acordo de fio de bigode, como a gente fala por aí, né? Então é importante que isso esteja dentro do acordo de sócios. Definindo isso, é importante também que seja estipulado, como o Mike trouxe, quais são os critérios, requisitos e regras desse programa, né? De como que essas pessoas vão participar. Quem que eu vou eleger, né? Se tem um período de cliff, qual é o período de exercício, quais são os períodos de exercício dessas opções, o vesting relacionado a isso. Então, isso também pode estar previsto tudo dentro do acordo de cotistas, o acordo de sócios, definindo como que são os critérios básicos. Feito isso, vamos eleger quem vão ser os beneficiários. Eu quero que dentro da startup XYZ, a Lu e o Mike vão ser beneficiários do programa Stock Option. Então, se reúne o sócio ali, né, define, a Lu e o Mike vão ser os beneficiários disso. Essa decisão, ela pode ser através de uma ata de reunião de sócios, que pode estar escrito ali, definido, ou se todos os sócios assinar diretamente o contrato de opção, não é essencial que tenha reunião de sócios, porque a gente tem um regramento que se todos os sócios assinam um documento, é como se eles tivessem deliberado sobre aquele assunto. Então, o que a gente vê bastante comum dentro do mercado é que dentro do contrato de opção, de outorga dessa opção, os sócios acabam assinando. Acaba que os investidores que não estão dentro do contrato, eles assinam um termo de anuência, falando, concordo com isso, concordo com a outorga dessa opção. E feito isso, a gente vai assinar um contrato de opção junto com esse beneficiário. E lá dentro vai estar estipulado as regras. Quais são as principais regras, tá? A principal regra que a gente tem é o período de exercício, né? Quando eu vou poder exercer as minhas opções, a minha opção. Como o Mike falou, é bem padrão do mercado que se pega qual é a fatia total que aquele beneficiário vai ter e quebre ela em opções distintas. E o número mais clássico é os 4 em 4 vezes, que ficaria 25, 25, 25.
né? 4 vezes 25% da participação total que aquele beneficiário teria. Então, vamos supor que ele teria 1% de opção. Ele poderia, depois de um período de cliff, que é basicamente, cara, tu vai trabalhar 1 ano aqui junto comigo para ver se tu realmente vai entregar, né? Se tu vai estar engajado, se a gente vai ter alinhamento e tudo mais. E depois desse 1 ano, tu pode ter um primeiro período de opção onde tu vai poder exercer 25% da tua participação total. Daí depois, no segundo ano, mais 25%, e assim por diante até que vai completar os 100%. Esse período de opções, ele é chamado de vesting, que é o que a gente escuta bastante por aí. Quanto tempo eu vou vestir as minhas participações? Então, depois do período de cliff, mais 1 ano, eu visto 25%. Depois, mais 25%, mais 25%, e assim por diante. Passou o primeiro ano, o beneficiário precisa comprar as ações. Perfeito. Né? Vamos tentar botar a mecânica, né? Então, assim, estou aqui, passei o meu primeiro ano, recebi lá meus 25%, né? 1/4 do total. Quando que eu vou agora realmente exercer, ou seja, comprar para virar dono dessas ações? Qual é o prazo normal que se faz isso? Né? Acho que eu já vi alguns exemplos, mas eu queria que você desse. E como é que o cara paga? Né? Ele paga o quê? Então, vamos explicar isso, porque isso é uma dúvida que vem o tempo todo. Claro. Vamos lá, pessoal. A gente tem 2 formatos assim, que são os mais comuns, né? Acho que eu vou explicar o que é o mais fácil de explicar no primeiro momento, que é pagar por isso. Eu acho que, escutando esse podcast aqui, escutando o podcast que a gente tem no Startup Life, eu acho que a única lição que eu gostaria, e não de lição como professor, mas de mensagem que eu gostaria que todo mundo que ouvisse absorvesse, é que tu não pode dar programa de stock option de graça para o teu beneficiário, tá, pessoal? Isso tem uma consequência gigantesca. Todo programa de stock option ele tem que seguir 3 requisitos básicos, que é onerosidade, risco e voluntariedade, tá? Esses são os tripés que vão sustentar um programa de stock option. Olá, deixa eu só desculpa, eu vou te interromper também. E acho que uma coisa legal de deixar claro, porque eu vejo muito no mercado, tá? Tipo, não, beleza, ele vai pagar, mas eu vou descontar do salário dele este valor. Cara, eu vejo muito, Mike. Eu vi a tua cara aí, mas tipo, acontece muito, tá? Eu vou tirar aqui do teu salário o valor que tu tem que me pagar. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Isso tem um problema trabalhista gigante. Exatamente. Acho que, assim, o que eu falo bastante, né, pessoal, é que a startup já tem tantos riscos envolvidos na operação, seja no modelo de negócio, seja no mercado. Então, assim, tu assumir risco jurídico não é riscos que são interessantes tu assumir, porque tem a forma correta de ser feito aí que traz um risco muito baixo, né? Quando a gente segue um programa de stock option certinho, nesse formato de onerosidade, voluntariedade e risco envolvendo aquilo, e eu vou explicar cada um desses, o primeiro ponto de onerosidade é que o beneficiário, quando ele for exercer a opção, ele tem que ter uma contraprestação. Ele tem que pagar para isso. O termo que a gente usa para uma limitada, na verdade, a gente chama de contrato de subscrição. Do mesmo jeito que quando tu constitui uma sociedade, tu subscreve e integraliza, o beneficiário ele vai fazer a mesma coisa, baseado num critério econômico. E cada empresa pode definir o seu critério econômico. Então, mas é importante que tenha essa contraprestação. E não adianta pensar aquela contraprestação clássica também, que eu falo que é o cara que chega no meio do caminho. Ele entende que dar de graça não é interessante, e daí ele chega no meio do caminho e fala assim, não, eu vou dar então todas as opções pelo preço, o valor global de R$1. Cara, assim, o fisco e o judiciário, né, eles não são bobos, né, eles são entidades muito antigas, e como eu falo, né, o diabo não é o diabo porque ele é ruim, é porque ele é velho, então o judiciário e a Receita Federal, elas vão entender que isso é uma clara simulação, e elas vão desconstruir toda a papelada que tu fez e falar, isso daqui é uma simulação, na verdade tu tá pagando o teu colaborador, o teu funcionário com ações ou com cotas, e se tu está pagando ele pelo serviço que ele está prestando como funcionário, isso significa ser remuneração para ele. E se é remuneração, pessoal, a gente vai falar em todos os reflexos previdenciários e trabalhista. Previdenciário tu vai ter que recolher o INSS depois, contribuição patrimonial, patronal, contribuição do funcionário, tu vai ter que fazer
nos reflexos trabalhistas recolher para 13º, férias e todos os reflexos. Isso pode trazer uma dor de cabeça e um prejuízo gigantesco para a startup lá no futuro. Então a contraprestação ela tem que ser efetiva, eu tenho que definir qual é o valuation de entrada do meu beneficiário, e esse valuation a gente pode definir em comum acordo entre as partes, pode ser definido em conjunto com o seu investidor, que vai te ajudar a entender como fazer isso, mas esse valuation ele tem como uma premissa básica que o beneficiário ele vai poder adquirir uma participação da sociedade onde ele pensa que vai estar abaixo da marcação de mercado. Essa é a premissa básica. Então, o beneficiário ele vai se rentabilizar no crescimento da sociedade. Acho que essa é a grande questão. Do mesmo jeito que o investidor entra investindo e acreditando no crescimento da sociedade, o beneficiário ele também pode pensar nisso. E daí a gente fala no valuation com desconto. E o que muitos me perguntam é, Laio, qual que é o percentual de desconto que eu tenho? Então eu tenho um valuation atual e eu vou aplicar um desconto em cima disso. E daí, pessoal, a gente não tem ainda uma definição clara, tanto do Judiciário quanto da Receita Federal, do que é um desconto que vai ser considerado fair ou não fair. Eles não analisam diretamente isso. O que eles analisam é que se esse desconto ele for feito justamente para simular uma onerosidade e de fato aquilo não se torna oneroso para o beneficiário, isso pode ser um problema. Então não me adianta a gente falar assim, eu vou criar um critério, então, eu vou falar assim, não, é o valuation com desconto de 99,99%. Tu está cumprindo os requisitos, mas tu está claramente fazendo uma simulação. O que eu indico é que ele tenha que se sustentar economicamente, que se um dia o fisco parar na tua frente ou o judiciário parar na tua frente, que tu não trema as pernas para explicar para ele qual que é o cálculo que tu aplicou. Então, eles são abertos, o judiciário e o fisco são abertos a isso, a falar, não, pode aplicar, não tem problema, mas tu tem que explicar. E a gente fala isso também de judiciário e fisco, mas é importante, pessoal, em rodadas futuras, vocês vão passar por due diligence de novos investidores, né, de outros fundos, né, no Series A, Series B, assim por diante, e se essa tua premissa de onerosidade for simulada, tu vai cair nessa due diligence. Esses caras vão apontar isso e tu vai ter um problema. Acho que o Mike pode falar bem sobre isso, que tem uma experiência aí de analisar vários negócios também, né, Mike? Eu acho que algumas dicas também de coisas que a gente viu e já ajudou a montar. Primeiro, de novo, o desconto não é 99,9%. Outro, peça para o teu colaborador te mandar a Pix, TED para comprar as ações quando ele exercer. Exatamente. E assim, o que é o exercício, né? Às vezes você vestou aquele primeiro ano e no teu Stock Option Plan diz, você tem 90 dias para pagar as ações. Tem Stock Option Plan que espera até você terminar os 4 anos. Que é uma baita ajuda econômica para o funcionário, tá? Então, assim, você pode ser ter um stock option mais restritivo, vamos dizer, e falar para o colaborador, olha, passou o ano, vestou, você tem 25% das suas ações, tem 90 dias para me dar X mil reais. Ou você pode falar, não, olha, é caro, meu desconto não é tão baixo, tá? Vou dar um tempo de você se organizar, então como você vai vestar em 4 anos, você vai vestando, e você me paga no 4 anos e 6 meses, tá? Lá na frente. Dá tempo para ele se preparar, né, Mike? Isso, ele tem um colchão econômico para poder comprar, mas enquanto ele não tiver comprado, vou usar esse termo para ficar bem claro na cabeça de todo mundo, ele não é efetivamente acionista, certo, Lion? Ele ainda não é. Perfeito. Ele não exerceu, ele pode perder, né? Perfeito. Ele tem que mandar uma cartinha para você, empreendedor, que está lá no Stock Option Plan, tem uma cartinha lá no final, em geral é no final do documento, dizendo, eu, Mike, quero exercer, doutora Luísa, quero aqui, me dá minhas ações aqui, toma aqui teu dinheiro, tá? Senão, exatamente, eu não virei acionista. Então, cuidado, tá? Quem não exerceu, já vi gente que dançou. Passou o prazo e dançou. Pô, eu sou sócio, dancei. E o fundo de investimento não vai te ajudar. Você vai dançar sozinho. Não há founder que segure a bucha, tá? É verdade. Bom, não tem. O que mais o fundo quer que você esqueça de exercer, porque as ações ficam para dentro do stock option, usa para mais um outro, né? Então, atenção com isso. Então, isso é uma coisa legal, tá? É bacana você deixar o colaborador pagar no final, ele se organizar, tá? Uma outra coisa é o valuation que você estava falando, né? Então, muitos perguntam, mas
Que valuation que eu vou usar, se eu ainda não estou... Eu vou usar um price to market, eu vou usar minha última rodada, mas eu não montei o estoque. Eu recebi a rodada o ano passado e a empresa já cresceu muito, o valuation é outro, o que eu faço? Né? E principalmente o efeito nefasto, se o colaborador sair, como que eu pago ele se o valuation multiplicou muito, é muito grande? Né? Então, a gente já viu... Você tem que definir no teu Stock Option Plan algo que faça sentido a nível de valuation, né, de quanto vale as ações do colaborador, para que ele tenha um upside. Perfeito. Né? Por que você está dando o Stock Option Plan? Você está dando o Stock Option Plan porque a pessoa que trabalha para você recebeu o equivalente no valuation de hoje a, não sei, 100 mil reais. Tá? E o que essa pessoa quer? Ela quer trabalhar para você 4 anos e esses 100 mil valerem 1 milhão. Então, você tem que deixar essas ações, essa pessoa valorizarem junto com a valorização do teu negócio, da empresa. Tá? Então, mas eu não tenho um valuation setado. Então, talvez você não coloque o valuation na forma do teu Stock Option Plan e você coloca outras coisas. O que a gente já viu é aumento da receita. Estou te dando Stock Option hoje numa empresa que fatura 1 milhão, aí a gente faz uma fórmula, daqui a 4 anos a empresa vai estar faturando 10 milhões, você cresceu 10 vezes, tuas ações valem 10 vezes mais. Tá? Perfeito. A gente já viu muito comum patrimônio líquido, porque aí é preto no branco. Só que para empresa muito pequena, o patrimônio líquido é muito pequeno. Aí e às vezes ele não evolui. Pode ser uma vantagem em alguns casos, Mike. Por exemplo, quando tu não quer onerar muito o exercício do colaborador, e daí tu vê assim, o meu patrimônio líquido ele tá dentro de um patamar que é mais exercível para o meu colaborador do que o meu próprio valuation, tu tem um critério econômico que é bem aceito e é legal, né? Legal juridicamente falando. E daí tu pode comprar, ele compra via patrimônio líquido, mas o meu valuation da empresa é muito maior, porque eu tenho uma empresa que tenha pouco patrimônio, mas ela tem um potencial comercial muito grande, fatura muito alto, e isso não entra como patrimônio líquido diretamente, né? Por quê? Porque a startup vai estar queimando caixa, não vai estar gerando caixa nesse primeiro momento, então ela não vai estar gerando tanto lucro, o patrimônio líquido vai ser baixo, isso tudo tem caráteres econômicos que é plenamente argumentável para qualquer um que questionar. Mas o valuation, que é o potencial dela de crescimento, que é o potencial e o apetite que o mercado tem a adquirir aquela empresa ou investir naquela empresa, vai ser muito maior. Então, tem a sua vantagem. Geralmente, quando a gente vê que essa opção assim, não, eu quero trazer uma opção do meu funcionário exercer de forma mais facilitada, se trabalha muito com o valor de patrimônio líquido, Mike. E o patrimônio, eu gosto muito, é o que eu mais recomendo, tá? E o patrimônio líquido é incontestável, está no balanço da empresa, não tem, o valuation é 10, 20, 30, porque eu tô... Não, é o contador, balanço, patrimônio líquido, preto no branco, então o patrimônio líquido hoje é 1.000, daqui a 4 anos ele é 10 mil, ponto, acabou. Né? Então, essa é uma prática muito boa. Então, onde é que eu estou querendo chegar aqui para quem está ouvindo a gente? Você é que vai escolher a fórmula, vamos dizer assim, de como aplicar o valuation ou como valorar, né, as ações que você está entregando para o teu colaborador. Não tem fórmula fechada. Patrimônio líquido, faturamento ou valuation de mercado, são 3 exemplos que a gente usou aqui. Você pode usar a tua imaginação, mas o teu objetivo é que a pessoa que trabalha com você consiga comprar as ações por um preço bem econômico e na hora que ela for vender essas ações, ela ganhe substancialmente. E o que é vender, né? A gente pode até, talvez, entrar no tema, não sei, a Lu, eu estou pulando por cima aqui, tá? Mas, e vender assim, qual é o objetivo? Vender a empresa, fizemos um exit, carrega todo mundo, está previsto no Stock Option Plan em geral, fizemos um exit, todo mundo que está vestado, ou às vezes sem estar vestado já tem uma previsão que diz, carrega todo mundo e todo mundo vai receber, porque a gente vendeu a empresa. Mesma coisa com IPO, né? O sonho faz IPO, todo mundo que tem Stock Option, vesta todo mundo automaticamente, pumba, recebe, tá? Então, esses são os exemplos mais fáceis, né? Que é quando você, fizemos um exit, evento de liquidez, IPO, é muito óbvio, eu tenho X% da empresa como colaborador, legal, eu vou explodir aqui na hora de vender. Agora, vamos para o meio do caminho, né? Estou trabalhando, então, tenho um Stock Option de 4 anos, estou trabalhando, e aí eu decidi ir embora.
Vestei 2 anos, vestei a metade. Era o que eu queria perguntar, Mike, porque hoje, inclusive, eu li o contrato de stock option de um dos empreendedores do nosso portfólio e estava muito bem descrito. E a minha pergunta era justamente isso. O que não pode faltar dentro de um contrato de stock option para que esse tipo de coisa a gente esteja seguro legalmente? Isso. Então assim, eu vou mais perguntar, eu vou colocar exemplos diversos, vou deixar o Lion completar, tá? Mas o que a gente já viu, primeiro caso, saí no meio do caminho, vestei metade, tá? Para dar um exemplo. Vestei, o resto não vou, porque eu vou embora. Vestei e exerci, paguei, tá? O que acontece com esse cara? Segundo caso, passaram 3 anos, fui demitido. Exerci, vamos simplificar nossa vida aqui, exerci os 3 anos, mas falta 1, fui demitido. Tenho que devolver? Já veio essa pergunta. Último caso, então são 3 casos aqui que sempre aparecem. Vestei os 4 anos, tô aqui, tô bem, paguei tudo já, fiz tudo o que precisava, só que agora passou o 5º ano e eu cansei. Vou vender cachorro-quente lá na Paulista. O que acontece? Tá? Em termos jurídicos, né, o doutor está aqui com a gente. Saída motivada, saída imotivada, né? O que rola quando isso acontece? Então, palavra com você aqui, Lai. Perfeito. Esse é um dos pontos que geralmente eu gosto de falar sempre, né? Em relação societária, o problema acontece mais na saída do que na entrada. Geralmente quando desculpa aqui, né? É igual ao casamento, né? Quando tá todo mundo casando, tá todo mundo feliz. Quando tá se divorciando, tá todo mundo brabo. Então é mais ou menos a mesma lógica. Na saída, no término de uma relação. Eu que os nossos ouvintes estão acostumadíssimos a gente falar que qualquer relação é como um casamento. Eles estão exatamente. Então, assim, quando o casamento seria muito melhor se a gente tivesse as hipóteses de o que acontece, se acontece alguma coisa no casamento, né? E isso no casamento não é possível, mas dentro de um contrato de stock option e também dentro do acordo de sócios, é possível que a gente tenha essas hipóteses, que a gente chama de hipóteses de desligamento, né? Se o beneficiário sair e se ele sair, o que acontece, e o que acontece também se ele sair em determinadas etapas, que foi o que o Mike trouxe. Então, a gente tem ali algumas etapas, basicamente, se ele já exerceu, né, ou não, e se ele já tem ações ou não. Isso vão trazer consequências diferentes. A gente categoriza essas hipóteses de desligamento no que a gente chama de Good Liver Event e Bad Liver Event, que é basicamente o conceito. No Good Liver Event, esse cara não vai ser penalizado. No Bad Liver Event, ele seria penalizado por isso. Então, vamos pegar numa hipótese que o Lion, né, agora eu vou me colocar aqui, né, o Lion é beneficiário da ACE, hein? Recebeu lá o stock option da ACE e tem lá quatro opções para executar, né? Vestir em 4 parcelas, né? Então, o Lion, antes de vestir qualquer uma das parcelas, antes de exercer qualquer uma das parcelas, ele fala assim, quer saber, eu vou surfar na Austrália, Mike, tá? Obrigado aí, vou lá surfar na Austrália. O que acontece? Dentro do contrato de stock option, tem que estar previsto uma situação como essa. E numa situação como essa, é claro, cara, as opções que ele não exerceu se extinguem, ele não vai ter mais opção nenhuma, porque ele não está mais dentro da sociedade. Então, né, se ele decidiu voluntariamente sair da sociedade, ele se extingue. Tá, mas e se fosse o Mike falando assim, ó, quer saber, não deu certo, vai embora. Como eu não cumpri o meu período de cliff, como eu não cheguei ao meu período de exercício, isso também pode ser uma hipótese que as opções se extinguem também, porque eu não cumpri o requisito mínimo ali, né, temporal, assim dizendo, que é o cliff, para eu conseguir ter esse poder de exercício. Eu tenho que me provar durante esse período de cliff que eu tenho essa capacidade e eu tenho que ganhar o direito de exercer. Mas vamos supor, então, que numa hipótese o Lion passe 2 anos, ele exerceu o primeiro ano, exerceu o segundo ano, e ele chega no momento onde ele fala mais uma vez, quer saber, eu vou ir para a Austrália surfar, já estou feliz da vida. Isso daí é uma hipótese clássica de Bad Liver Event. O que é Bad Liver Event? A saída imotivada do beneficiário. E nessa hipótese a gente tem 2 caminhos, tá? As opções que ele não exerceu, que ele não está vestido, se extinguem. Então aquelas 2 opções para frente se extinguem. E as opções anteriores que ele já exerceu, que ele já adquiriu,
tu vai ter dentro do teu arranjo societário, ali dentro do teu contrato de opção ou dentro do teu acordo de sócio, uma hipótese de recompra, onde tu vai determinar que se recompra aquela participação pelo um valuation que, como eu falei, sendo Believer Event, ele vai penalizar esse motivo. E geralmente se compra pelo mesmo valuation e pelo mesmo preço que eu exerci. Então, na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou saindo com uma mão na frente e outra atrás. Se eu paguei, vamos supor, X reais, o Mike vai poder comprar minha participação pelos mesmos X reais depois, né, quando acontecer isso. Então, eu estou penalizado. Eu achei que eu ia ganhar dinheiro, não ganhei. Isso faz parte da regra do jogo. E se todo mundo está aí de acordo com a regra do jogo, não tem problema. Mas vamos supor que lá na frente o Mike decida, né, fala assim, não, quer saber, o Lion, ele exerce a função dele muito boa, nunca fez nada de errado, mas eu não gosto mais do Lion, quero que ele vá embora, quero que seja uma demissão injustificada, sem justa causa. Geralmente essas demissões sem justa causa são considerados good liver event para o beneficiário, onde ele não pode ser penalizado por isso. E daí, nessa situação, a gente tem duas consequências. Eu posso manter as participações que eu já exerci, e eu também posso ter as participações posteriores antecipadas a datas da minha demissão sem justa causa e eu exercer esses exercícios. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que eu mantenha só o que eu exerci e as posteriores sejam extintas. Essa também é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade que eu mantenha as que eu exerci, mas que o Mike tem o direito de recomprar essas participações num valuation que eu tenho um upside já, porque eu não sou culpado por essa saída. Então, essas são hipóteses que podem acontecer. Então, sempre a gente vai analisar nesse cenário, né? No cenário do que o que já foi exercido, eu posso recomprar ou pelo valor do que eu exerci, ou pelo upside, se for em um caso que o beneficiário não tem que ser penalizado, e aquelas opções que eu não exerci, ela pode ser extinta ou eu posso exercer. Então, acontece muito na situação, por exemplo, que o empreendedor ele está cumprindo todos os seus preceitos, está fazendo tudo certinho, e a sociedade fala assim, não, cara, a gente está indo para um caminho diferente, a gente vai te demitir, mas tu vai ter direito a adquirir, porque o que tu fez já é o suficiente, tu já vestiu isso. E daí vem para a última situação que o Mike falou, e se eu já exerci todas as minhas opções? Se eu já exerci todas as minhas opções, se eu já paguei por todas elas e eu já tenho elas adquiridas, eu tenho basicamente duas situações. Ou eu saio da sociedade e mantenho essas participações, e daí essa previsão vai estar muito mais dentro do acordo de acionista do que dentro do contrato dentro do acordo de sócios, acionista, cotista, do que dentro do contrato de opção, porque lá pode estar escrito, né? Se tu sair depois do teu período de vesting, tu mantém essas ações ou cotas, ou pode estar lá previsto também. Se tu sair depois do teu período de vesting, eu, sociedade, posso recomprar tua participação com o upsell. Isso pode acontecer. Então, isso é bem vamos dizer assim, configurável, né? É bem flexível dentro de uma negociação. Mas eu acho que as premissas básicas, assim, do que é fair, segue em torno disso. Então, espero que eu tenha respondido aí, Mike. Muito bom, muito bom. Então, só, não vou recapitular tudo porque é longo, mas enfatizar uma coisa, que também já me perguntaram várias vezes. A pessoa fica aqui 4 anos, aí ela vai embora, não está mais no sonho, não compartilha mais o sonho, decidiu ficar surfando lá na Austrália, já deu o que tinha que dar, cansou. Tá, eu prefiro vender cachorro-quente na Paulista, mas você gosta de surfar na Austrália, então tá tudo bem. E eu nem surfo, Mike, eu não sei o que fazer esse exemplo. Gaúcho não surfa mesmo, o que vocês querem? Não, o Lion não é gaúcho. O Lion não é gaúcho. Você não é gaúcho? Ele só... ele parece que é gaúcho. Uma coisa de sotaque, a barba, tudo, como que ele não é gaúcho? Eu tô falando do meu sotaque, viu, Mike? Você é da onde, então? Eu sou sertanejo, eu sou do Mato Grosso do Sul. Mas sou criado aqui no Rio Grande do Sul há muitos anos. Então bom, tá. Então não, você é gaúcho, não tem mais. Então, voltando, a pessoa sai, largou tudo. Você tem que... E aí, já me perguntaram várias vezes, mas o cara saiu, ele não tá mais compartilhando o sonho de fazer um IPO, do exit lá na frente, porque demora 7, 10 anos para isso acontecer muitas vezes, né? Eu, empreendedor, founder, a empresa vai ficar carregando mala, ele vai ficar com 2% do negócio, sentadão, surfando,
e eu tô aqui ralando, e o cara tá esperando vir o exit, receber o checão, sacanagem. Já ouvi isso milhões de vezes. Então, prevejam o que o Lion falou, a cláusula de recompra, para vocês terem a possibilidade, se o mala quiser ficar, para ele não ficar uma mala. E você fala, cara, ó, desculpa, você não está mais no sonho, você quer ficar no sonho, você fica comigo, vamos embora junto, porque eu, founder, só vou ganhar dinheiro quando eu tiver o meu evento de liquidez. Então você também só vai ganhar dinheiro comigo, lá na frente, daqui a 10 anos, quem sabe? Se eu conseguir vender a empresa, IPO, não sei. Então, você não quer ficar? Você cansou? Vou te recomprar. Seja pelo patrimônio líquido, tudo que a gente já falou atrás, né? Então, porque a gente já cansou de ver que não tem essa cláusula. Já cansou de ver. E aí a gente já cansou de ver as pessoas que saem e depois falam, agora você me paga para eu poder sair da empresa, eu quero um monte de dinheiro porque não estava claro. E aí o cara inventa um valuation aí de não sei quanto e fala, minha participação aqui é 2 milhões, me dá 2 milhões. Mas a empresa não tem nem 500 mil no caixa, né? Sim. Então, isso é bem comum, comum. E a briga começa, né, Lion? A briga começa. Tá? Então, vendo vocês aqui, Mike, desculpa te atrapalhar, mas vendo vocês, eu fico pensando aqui, como na jornada empreendedora a gente mapeia muito bem a jornada do nosso cliente junto com o nosso produto. E por que a gente não mapeia a jornada e todas as hipóteses possíveis? Porque quando a gente está lá mapeando a jornada do cliente, a gente pensa, né? Pensando na lógica de marketplace, ele pode vir sempre contratar comigo, ou ele pode pegar o contato da pessoa e seguir contratando por fora. Por que a gente não pensa na jornada do colaborador como pessoa? Porque, gente, coisas acontecem, a vida acontece, pode vir a vontade de ir surfar na Austrália. E aí? A gente tem que prever. Pode acontecer algo mais simples, né, Lu? A pessoa pode morrer. E aí? Ninguém prevê o que vai acontecer se a pessoa vai morrer. Assim, se a pessoa morrer, o que acontece? Eu brinco, quando a gente define essas questões de stock option, a gente tem que responder perguntas muito simples, que é quando entra e como sai. São 3 perguntas que tu tem que responder, que tu lendo o teu contrato de stock option ou teu acordo de sócios, tem que estar previsto isso. Quando entra e como sai. E daí tu vai estressar essas hipóteses dessas 3 perguntas. Mas se a gente for analisar de uma forma muito simplista, são 3 perguntas que a gente tem que responder dentro desse documento. Porque senão vai acontecer isso que o Mike trouxe. A gente vai estar pendurado de um monte de cara que não está mais trabalhando e não está mais atuando, não está investindo no sonho em conjunto, e lá na frente ele vai se rentabilizar por aquilo que ele não construiu. Então é importante que se ele saia daí, dependendo das hipóteses, ele receba pelo aquilo que ele construiu ou não, né? Então, assim, se ele não construiu nada, ele não recebe nada. Se ele construiu algo, ele recebe proporcionalmente aquilo que ele construiu. Mas acho que a premissa básica de todos os beneficiários de stock option é que eles vão rentabilizar 100% do que eles têm capacidade de rentabilizar quando tiver um evento de liquidez, como o Mike falou. Quando todo mundo vender as suas participações. E daí é esse momento que o beneficiário vai receber também, igual o founder vai receber, na mesma proporção, obviamente, da sua participação, mas na mesma valuation do que o founder vai receber. Antes disso, ele sempre vai ser penalizado de alguma forma. Ele pode até ter um upsell, né, Mike? Mas ele vai ser penalizado. Ele não vai ficar ali como se ele tivesse feito uma venda da participação dele para um outro comprador. Não, ele vai ser penalizado. Ele não vai receber o mesmo valuation da última rodada de investimento. Ele tem que ser penalizado, porque senão a gente inverte a lógica. A gente cria um programa que ele não retém talento, ele incentiva o talento a sair. A partir do momento que se eu decido sair da sociedade, eu liquido a minha participação e eu ganho grana sobre isso, eu vou fazer isso, né? Faz parte do humano. Eu tenho a chance de liquidar a minha participação e sair. Então esse, muitas vezes, um programa mal feito, ele traz o que a gente chama de cobra effect, né? Ele, ao invés de cumprir aquilo que ele busca, que é reter, ele faz o inverso, ele incentiva o cara a sair da sociedade. Eu tenho um exemplo de uma empresa super bem capitalizada, onde um C-level decidiu sair no meio, com 2 anos, e falou, olha, eu já tinha exercido, tá? E falou, olha, eu tô saindo, vocês podem me pagar, era 800 mil reais que o cara levou para eles comprarem as ações dele de volta, tá? No meio do caminho, ele não tinha terminado a jornada dos 4 anos,
tá? E todo mundo na empresa falou, pô, mas que legal, quer dizer que se eu sair no meio, os caras estão me recomprando assim à torta direito. Criou um pandemônio, porque metade da galera que tinha stock option vestado pela metade ou um ano, falou, peraí, os caras estão com grana, vem aqui, também quero. Né? Então, um efeito totalmente nefasto. Então, de novo, sempre pensem na saída, né, como o Lion falou, na recompra, na possibilidade de você, inclusive, recomprar essas ações, não para ficar com os founders, e sim para voltarem para o stock option, para você poder investir em outros colaboradores, né? Investir no sentido de fornecer stock option para outros colaboradores, né? Isso é uma roda viva, né? Ela tem que ser retroalimentada o tempo todo, né? Porque chega uma hora não tem mais stock option disponível, né? E aí você tem que alimentar para tentar evitar a diluição. Eu acho que tem um negócio aqui que o nosso podcast ele é mais voltado para empreendedor e para empreendedora, mas tem muita gente aqui que é colaborador e que está nesse momento também que nos escuta. E eu acho que um pouco de lição para levar também é isso, tipo, tu viveu aquele sonho por tanto tempo, tu quer realmente, porque isso pode acabar com uma empresa, honestamente, assim, tipo, Mike, eu quero 1 milhão, e a gente não tem 1 milhão em caixa, isso... não, então tá, então vamos para a justiça. E aí, se não tá bem escrito e tudo mais, acaba com o negócio, gente. Acaba realmente. Se a gente abre uma ação de fato, acaba com o negócio. E aí, o exercício que eu faço é, cara, eu vivi aquele sonho por tanto tempo. Eu quero que esse negócio acabe? Não. Então, me paga e a gente já viu um caso assim, né? Tipo, me paga em 24 vezes, me paga em 36 vezes, me paga, né? Tipo, quando a relação é boa. Mas isso é porque não estava previsto, né, no plano. Isso, exato. Não estava previsto. Não estava previsto. Né? Tem algo que a gente brinca aqui dentro do escritório, que a gente fala assim, ó, quem tem um pincher sabe o quão minoritário pode ser chato. Então, assim, tu ter um minoritário que não está dentro da atividade da empresa a longo prazo, ele vai te incomodar, cara. Ele não tem outra alternativa, ele vai te incomodar. Vai ser que nem um pincher, é pequeno, mas incomoda pra caramba. Isso, é uma linha que você carrega. Exatamente. Então a melhor coisa que tu tem que fazer e tem que estar previsto se o cara saiu da empresa, não quer mais trabalhar, tem que ter uma hipótese que a gente chama de potinha de cachorro, né? Tem que ter uma hipótese de jogar esse cara pela potinha do cachorro, recomprar ele, né? Trazer essa participação de volta para o meu pool, para que eu possa trazer outros colaboradores que estejam alinhados comigo na extensão dessa jornada, né? Então, assim, algo que o Mike falou muito bem e que a Lu também trouxe, assim, cara, a dica que eu dou também se tu tem, né, o teu programa tem que estar previsto que se o cara se desliga, ele tem que sair da sociedade de uma forma ou de outra, né? Seja pela recompra, seja pela extinção, e daí qual é a valorização, o valor que vai ser pago nisso, ele tem que levar em consideração que o cara não pode se rentabilizar como se ele tivesse rentabilizado num exit, porque senão tu incentiva a saída dele, daí todo mundo vai querer sair o quanto antes, mas tu tem que criar porque pessoas critério... se falam, né, Lion? Isso é uma coisa importante pra gente lembrar, né? Por mais que no contrato não pode falar pro coleguinha, as pessoas se falam. Claro, sem dúvida nenhuma. Então é importante, acho que a premissa básica que nem o Mike trouxe o stock option é para quem está atuando dentro da empresa. Se o cara deixou de atuar dentro da empresa, tem que existir mecanismo que essa participação volte para o stock option pool para que eu beneficie pessoas que estejam atuando dentro da empresa. Muito bom. Gente, 1 hora de gravação já. Meu Deus do céu. Ó, queridos ouvintes, se vocês quiserem uma continuação desse episódio, nos acionem via LinkedIn e aí a gente vai tentar organizar a agenda aqui, porque foi um episódio difícil de conseguir a agenda. O Mike e o Lion são muito requisitados. Não, mas Mike, se vocês quiserem... Não, o Mike é muito requisitado. Eu tô aqui, eu sou um mero mortal aqui. Eu vou dizer que dessa vez foi complicado, eu peço desculpas. Não, tudo bem. Mas se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre isso, quer ouvir mais o Lion e o Mike, nos procurem nas redes sociais. Mas eu preciso acabar com esse episódio agora, porque senão vai dar... Só ficar bravo. Não, nem ficar bravo, assim, tipo, vai flopar o nosso episódio. Mas muito obrigado, Lion. Eu espero que você volte. Vamos ver se a galera vai me mandar mensagem. Me mandem mensagem no LinkedIn, comentem nos posts lá
no LinkedIn da Ace, do Silva Lopes, quando a gente divulgar o episódio, se vocês querem uma segunda rodada. E, de repente, a gente pode trazer até o Pedro Carneiro para apimentar um pouco mais as coisas. Quem sabe? Vai precisar de umas 3 horas daí, né? Não. Vamos ter que trazer o Mike para o Brasil e gravar aqui no Brasil, então. Mas comentem se vocês querem, né, uma continuação. Lion, muito obrigado pela tua participação. Eu sei que, né, estamos gravando aqui no fim da noite. O nosso ouvinte provavelmente está ouvindo de manhã. Mas muito obrigada. Volte mais vezes. Vamos ver se a galera vai curtir, mas se não, continue esse parceiro aí. A gente tá para soltar um material também. Vem aí. Não vou dar muito spoiler, mas vem aí. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, justamente falando sobre Stock Option. Então, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, Lu, Mike, muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer aqui, um bate-papo muito bacana, sempre é uma honra aí escutar o Mike, toda a experiência dele aí dentro do mercado, trocar uma ideia contigo também, Lu, então espero aí que todos os ouvintes tenham gostado e estou à disposição, sempre que vocês acharem que seria legal a minha participação, aí vai ser uma honra trocar uma ideia aí com os amigos. E a gente cobriu só 1/3 do tema, né? Então, valeu. Exatamente. Obrigado, Lion. Obrigado. Não esquece de passar lá no podcast Startup Life para acompanhar o nosso papo sobre Stock Option e principalmente alguns erros e acertos. O Pedro deu bateu um papo com o Lion bem legal. Se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com 5 estrelas. É muito importante pra gente. Temos novos episódios toda segunda-feira, sai às 5 horas da manhã. Então é só acompanhar no teu feed. Todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!